Muito obrigado. Então, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos então para a nossa segunda palestra. Eu vou rapidamente só repassar os livros que eu apresentei ontem para os irmãos, tá bom? Relembrarem. Quem ainda não conseguiu tirar uma foto, um print dos livros, você pode fazer depois. Então, a hermenêutica dispensacionalista, lembra que a hermenêutica é a maneira de interpretar textos, é como que um óculos que nos ajuda a ver melhor, né? Então, esse livro explica por que nós cremos do jeito que cremos em relação a algumas doutrinas, né? O dispensacionalismo, como eu falei, ele não é só escatologia, ele também nos dá uma boa visão sobre a Igreja de Cristo, de que a Igreja não substituiu Israel. Igreja e Israel são distintos. Essa é uma das principais marcas nossas como batistas e como dispensacionalistas. Então, esse é o livro do Michael Vlach, como eu até esqueci de mencionar ontem. Ele é da editora bíblica, é a editora ligada ao SIBIMA, o Seminário Instituto Bíblico Maranata, onde eu dou aula lá em Fortaleza. Tá bem? Então, o livro do Charles Ryrie, Dispensacionalismo, da editora Batista Regular. Charles Ryrie é o autor das notas da Bíblia de Estudo anotada e expandida, tá bem? Que é muito usada por nós. Eu falei também sobre John Pentecost, que é o autor do livro Manual de Escatologia, que é um dos livros textos dos nossos seminários, bom, sobre essa área. Todos eles, na verdade, os dois últimos, tanto Charles Ryrie quanto também o Pentecost, eles foram professores e alunos, se não falha a memória, lá do Seminário Teológico Dallas. Então, lá no Texas, se não falha a memória. O livro que eu vou apresentar, bom, é também de professores lá do Dallas, que já representa, vocês vão ver hoje, das 3 etapas que a história do dispensacionalismo tem passado: a sistematização, o ensino bíblico, as referências estão lá na Bíblia desde que Paulo escreveu, desde que os autores do Novo Testamento escreveram. A sistematização é alguém chegar, perceber que aqueles versículos falam sobre isso. A sistematização, tá bom, é ela que vai dar para nós a organização desses textos e a explicação desses textos. Tá bem? Então, nesse sentido. Esse livro é do Craig Brazen e do Dario Bock. Dario Bock é professor lá no Dallas, o mesmo seminário onde Charles Ryrie ensinou, tá bom? E também Pentecostes. Só que o Craig Brazen e o Dario Bock, eles já apresentam a visão do dispensacionalismo mais atual, como eles chamam, chamado dispensacionalismo progressivo. O movimento batista regular, de uma maneira quase que geral, ele é mais da linha do dispensacionalismo revisado. Vocês vão ver aqui, eu vou até mencionar, tá bem? Então, esse livro aqui é um pouco mais técnico. Se você já tem lido o livro do Charles Ryrie, e você quiser comparar com o do Dario Bock, o dispensacionalismo progressivo, certo? Você pode lê-lo para você poder fazer as comparações. Talvez, dos nossos pastores e teólogos do movimento batista regular, talvez que seja mais conhecido, que segue essa linha do dispensacionalismo, é o pastor Roque Albuquerque, né? O pastor Roque, ele é o reitor da Unilab, da Universidade que atende pessoas que falam português em todo o mundo, né? Então, ela fica na cidade de Redenção. Esqueci, irmãos, a sigla perfeitamente de Unilab. Depois eu pesquiso e falo para vocês. Então, o pastor Roque, ele é, talvez, entre os pastores que são mais conhecidos no Brasil, quem apresenta essa linha, né, chamada dispensacionalismo progressivo. Está bem? Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje, as dispensações e o plano progressivo de Deus. Por que nós estamos chamando de plano progressivo? Por causa da expressão revelação progressiva. A revelação de Deus apontando para Cristo, a revelação de Deus sobre a sua glória vai sendo dada em etapas, degraus ou partes. Então, ela vai progredindo até chegar no ápice, no cume, que é Cristo Jesus. Então, tudo vai apontando para lá, mas ele vai sendo dado por épocas.
sendo dado aos poucos, conforme o plano de Deus. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando a expressão, plano progressivo de Deus. Eu tenho colocado, o segundo slide, o mesmo que eu coloquei ontem, só para nos relembrar. Nós não estamos estudando escatologia pela visão dispensacionalista para matar nossa curiosidade. Deus nos revelou o plano sobre os últimos dias para nós o glorificarmos mais por quem Ele é, para que nós sejamos firmes e fortalecidos como Igreja de Cristo. E como eu tenho apresentado na apostila, os irmãos leram, vamos falar todo o finalzinho das nossas palestras, nenhum conhecimento bíblico foi dado para ficar num debate. Ele foi dado, muito obrigado, para que a igreja se aplicasse cada vez mais na obra evangelística, na obra missionária. Eu faço uso principalmente de 1 Coríntios 15, 58, que o nosso querido versículo de sermos abundantes, firmes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Essa é a maneira de Paulo concluir a explicação que ele dá aos coríntios sobre a doutrina da ressurreição. Então, algo que parece que, não, como eu vou colocar hoje a doutrina da ressurreição em prática? Paulo diz, se você crê que vai ser ressuscitado, isso implica nos galardões, isso implica em usar sua vida para Deus, então use sua vida da maneira mais sábia, aproveitando todos os momentos para a glória de Deus. Então, nenhum conhecimento bíblico, incluindo aquilo que hoje nós chamamos de escatologia, foi dado para matar a curiosidade. Foi dado para a glória de Deus, foi dado para a edificação da igreja, foi dado para que nós soubéssemos que Deus ainda vai nos usar e tem muitos ainda a nós alcançarmos com a palavra de salvação, para a glória dele. Ok? Então vamos seguir todo aquele formato de ontem. Já passamos pelos textos, a apresentação dos textos, base, como o pastor até mencionou. Eu quero me demorar um pouco mais nessa parte, pode colocar. Essa daqui são as referências, incluindo as de ontem, as da letra A, que eu pedi para vocês lerem, tá bem? Então, incluindo as referências de ontem, na letra A, eu quero passar por esses textos com vocês, para nós percebermos Deus no seu plano eterno, quando Ele é colocado na história, Deus vai trabalhando por etapas. Por quê? Porque Ele é soberano e Ele quis agir assim. Ele poderia ter dado toda a Bíblia completa para Adão. Adão, está aqui, esse é o manual, esse é o livro que eu quero que você leia, os seus descendentes, para você saber o que eu quero da vida de vocês. Ele não deu a Bíblia toda pronta, mas ele vai dando partes ao longo dos séculos. Então, se a gente pegar o primeiro autor da Bíblia, Moisés, ele provavelmente escreveu, segundo os melhores comentaristas nos ensinam, em torno de 1440 a.C. Ali foi a saída do povo de Israel do Egito, e a partir dali, começando por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus vai nos dando sua revelação escrita, até chegar no ano da era cristã. A partir lá, pelos anos de 40 a 45, o Novo Testamento começa a ser escrito. Entre os primeiros livros do Novo Testamento, nós temos a carta de Tiago, embora esteja lá no fim. A carta de Tiago é colocada como a primeira das obras escritas do Novo Testamento. A organização dos livros não é pela data de escrita, é pela lógica. Se a igreja existe por causa de Cristo, vamos contar a primeira história de Cristo. Por isso que os evangelhos vêm primeiro. Mas para vocês terem ideia, o evangelho de João, as 3 cartas de João e Apocalipse foram escritos quando quase todos os apóstolos já estavam mortos. Paulo não teve a oportunidade de ler Apocalipse, porque Paulo morreu 30 anos antes, mais ou menos, do livro de Apocalipse ser escrito. Então Paulo não conhecia Apocalipse. Paulo não leu o Evangelho de João, que foi escrito mais ou menos 30 anos depois da morte dele. Okay? Então a ordem dos livros ela é cronológica. Nós temos Tiago, temos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e Gálatas, como os primeiros livros do Novo Testamento. Então, de Moisés escrevendo em 1440 a.C., até os primeiros livros do Novo Testamento, lá pela década de 40, 45, até João escrever o livro de Apocalipse,
Bom, Deus vai dando aquilo que nós conhecemos hoje como Sagradas Escrituras, como Bíblia, Palavra de Deus, ele vem dando em etapas. Ele escolheu fazer assim. Bom, e essas etapas, esse meio de Deus trazer revelação, nos ajuda a entender o conceito de dispensação. São épocas ou tempos em que Deus vai dando revelação aos homens. Essas épocas são normalmente marcadas por um período de juízo. Bem, essas épocas, todas elas, desde a primeira dispensação até o final, só existe um meio de salvação, que é Cristo Jesus. E tudo acontece para a glória de Deus. Bem, então, um resumo do que nós temos aí. Vamos passar então para essas referências, para vocês perceberem um pouco mais essa questão, porque ontem foi a introdução, hoje cada vez mais vamos falar e marcar. Para entender escatologia, nós precisamos deixar algumas questões muito claras e bem explicadas na sua cabeça. Você não vai entender tudo, porque eu não sei tudo, nenhum estudioso das Escrituras sabe tudo, mas aquilo que Deus hoje nos dá para nós entendermos, temos mais ou menos uma visão daquilo que Deus tem preparado para os últimos dias que antecedem o retorno de Cristo e os eventos que seguem ao arrebatamento da igreja. Vamos passar então, Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 23 a 25. Eu sei que vocês leram, estão aí bem afiados. Eu vou ler então na tradução Almeida, revista atualizada, bem, conforme o texto que foi lido agora à noite. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos de números 23 a 25. Então vamos lá. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aio, na nossa tradução, é o que eles chamavam, bem, no mundo grego, o escravo que era responsável pela educação dos que tinham algum nível de posse. Bom, a palavra aio, na língua original de Paulo, é a palavra paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogo, aquele que é responsável por guiar a criança, né? Ou ensinar a criança. Então Paulo diz que a revelação da lei, ela teve um papel de nos guiar por um período, nos guiar, que eu digo assim, a humanidade. Bem, agora ela não era um fim em si mesmo, ela apontava para Cristo. Então nós vemos aí que há dois estágios, ou pelo menos duas épocas, que esse texto aqui trabalha. Eu estou fazendo o mesmo que eu fiz ontem. Eu estou dando para vocês textos onde a palavra de Deus mostra Deus trabalhando de maneira diferente. Não é Deus mudando, é Ele, segundo o seu propósito eterno. Deus é imutável, Ele não muda, mas Ele resolveu agir dando a revelação em épocas diferentes. Isso vai marcando aquilo que nós chamamos de dispensações. Então aqui dá pelo menos para saber duas coisas. Uma, a lei foi dada para que as pessoas soubessem pelos sacrifícios, por todas aquelas direções da vida, que Deus estava preparando algo para eles. Deus estava, através de cada animal sacrificado, apontando para um sacrifício perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então há essa promessa, há essa direção. Quando vem Cristo, então uma nova era, ela é iniciada. Como assim uma nova era iniciada? Nós temos o cumprimento das profecias sobre nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Há outras profecias, principalmente aquelas ligadas a Israel, a grande tribulação, que ainda vão ser cumpridas, bem? Mas o texto está mostrando para nós o seguinte: Deus prometeu e Deus cumpriu. Em um momento Deus age prometendo a vinda de um Salvador, em outro momento Deus age cumprindo sobre tudo aquilo que foi falado do nascimento, morte e ressurreição desse Salvador. Vocês percebem que as etapas aí mudaram? Uma foi de anúncio, a outra foi de cumprimento. Então é a própria Bíblia que está nos dando uma maneira de nós olharmos para a história bíblica e pensar em certas divisões
Divisões porque em cada uma delas Deus dá novas revelações. Mas ao mesmo tempo elas têm um princípio único. Elas não são divisões que as separam, deixando cada uma delas independentes. É como um tijolo que vai sendo colocado numa parede. Ele tem que ser colocado de uma maneira que vai ser colocado em cima, do lado e do outro lado, fiquem bem encaixados para dar bem solidez, né? Vai ter a argamassa colocada ali, mas você vai vendo que cada coisa vai sendo colocada no seu lugar e depois você tem um todo. Podem ser vários tijolos, mas você vai ter uma parede. Podem ser algumas dispensações, mas no final é um plano único de Deus, onde Deus resolveu agir colocando cada tijolo no seu devido lugar, em determinada época. Então aqui dá pelo menos para pensar em duas. O anúncio sobre a vinda de Cristo, que a gente chama de dispensação da lei, e o anúncio, ou melhor, o cumprimento desse anúncio, que nós chamamos de dispensação da igreja ou dispensação da graça. Ok? Então, vamos seguir para a próxima referência, Gálatas 4:4, bem aí pertinho. Nós lemos ontem. Temos, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, ele menciona uma plenitude dos tempos. A ideia de plenitude diz que um tempo exato chegou. Que tempo exato foi esse? A lei prometia a vinda, eu falei para vocês, da semente da mulher, do descendente de Abraão, de alguém que nasceria na casa de Davi, de alguém que, um pouco antes, né, na época de Moisés, seria um profeta semelhante a Moisés. Vários detalhes vão sendo dados sobre o anúncio de quem Cristo é. Então, esses anúncios vão sendo dados em determinadas épocas e vem a época do cumprimento. Mais uma vez, a gente percebe Deus trabalhando aí, ele dividindo, certo, o plano único dele em etapas. Não são vários planos, não são. Por que eu quero reforçar isso? A primeira etapa que a gente vai ver, do dispensacionalismo, que é chamado de dispensacionalismo clássico, por causa de algumas frases que não foram bem colocadas, deu a entender para os não dispensacionalistas que nós criamos, certo? Mas nós não cremos assim. Nós criamos que em cada dispensação havia um meio de salvação. Essa é uma crítica que a gente ouve muito dos não dispensacionalistas. Mas é por causa de algumas frases que foram colocadas. Quando essas frases foram revisadas e colocadas de uma maneira mais correta, aí nós entramos em um novo período chamado dispensacionalismo revisado, que é o que nós, como movimento batista regular, nós abraçamos quase que em totalidade. Ou quase todo o movimento segue essa linha, o dispensacionalismo revisado. Outros seguem a linha chamada dispensacionalismo progressivo. Okay? O dispensacionalismo revisado é esse que está aqui no livro do Charles Ryrie, é esse que nós vamos ver na Bíblia anotada e expandida. Está bem? Então é esse daí. Por que se chama revisado? Porque aquelas frases que ficaram difíceis de entender e que os não dispensacionalistas, quando leram, disseram: vocês creem na salvação além de Jesus? Cada dispensação tem um método de salvação? Não. É onde Charles Ryrie deu talvez a maior contribuição dele como teólogo para a Igreja de Cristo. Não, nós não ensinamos que há vários meios de salvação. Há um só meio de salvação, Cristo Jesus. E tudo que aconteceu em cada etapa da história aconteceu para a glória de Deus, apontando para Jesus. Então, a glória de Deus, o plano que liga tudo a Cristo ser glorificado, é o que liga todas as dispensações. Porém, em cada dispensação, eles possuíam um conhecimento que era passado para aqueles que viveram na dispensação seguinte. Ou vamos imaginar, eu falei para vocês, vamos pegar aqui no caso de Adão, o que Adão conhecia sobre Jesus. Vai ser um homem que vai nascer da minha esposa e de mim, que vai pisar a cabeça da serpente. É isso que Adão tinha e Eva. Isso é tão importante, porque eu não sei se vocês pararam para ver o que é que Eva diz quando Caim nasceu. Eva achava que Caim era o Salvador. Vamos para lá? Quando nascem os dois primeiros filhos,
O primeiro nasce, você vê grande alegria quando o nosso tio Abel nasce, porque todos nós somos descendentes de Sete, é o terceiro filho. Quando o nosso tio Abel nasce, a coisa já não é do mesmo jeito. Capítulo 4 de Gênesis. Coabitou ou conheceu o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. A palavra Caim, em hebraico, soa parecido com a palavra aquisição. Ela conquistou algo. Por que esse menino recebe o nome de conquista, de aquisição? Aí tem a frase que explica: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Está vendo aí? Há um regozijo. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A maneira como essa frase é dita e o nome de Caim aponta que Eva tinha grandes expectativas que a serpente teria a cabeça destruída, esmagada com o descendente da mulher. Esse foi o primeiro descendente da mulher. Mas não era aquele que eles estavam esperando e que nós já sabemos que já veio. Não era através de Caim. Mas você percebe? Existe um regozijo, aí nasce o segundo filho. E depois deu à luz Abel, seu irmão. É a única coisa que é falada do menino. Não, nasceu o segundo, Abel. Porque o importante, você vai ver aqui, pelo texto, ela se preocupou foi mais com o primeiro. Porque é o varão que vai nascer da mulher. E o primeiro varão que nasceu da mulher está aqui. Então, as expectativas colocadas por Caim eram grandes. Abel, nosso tio, talvez tenha nascido fraquinho. Talvez até, não vou dizer desnutrido. Por quê? A palavra Abel, ela lembra aquela palavra que é repetida lá em Eclesiastes. Bom, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É que na língua hebraica é quase como se fosse sopro ou bolha, coisa que passa rapidamente. Então, não teve grande expectativa, estou esperando o varão que vai nascer, já nasceu o primeiro. O segundo nasceu, não importa. O que importa é o primeiro, porque ele vai pisar a cabeça da serpente. Mas não foi ele. Aí o tempo se passa e algo, certo, vai sendo dado no nascimento do nosso próximo principal descendente, ancestral, né? Nós somos os descendentes. Aí eu queria que vocês vissem comigo que parece que essa esperança foi renovada séculos depois, quando nasce um outro homem muito importante. Se vocês me acompanharem, por favor, vejam no capítulo 5, vamos falar agora do pai Noé, porque nós todos somos descendentes de Noé. Quando Noé nasce, já que estamos chamando Noé de pai, vamos chamar o vô Lameque, tá bom? Quando vô Lameque dá origem ao pai Noé, ele diz assim em Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs o nome dele de Noé. Se você vê o nome de uma criança sendo dada e uma explicação, é porque isso é importante. Noé parece em hebraico com a palavra consolo. Certo? É bem parecido com a palavra Naum. Naum é consolo, consolador, e a palavra Noé é consolo, certo? Aí o nosso vô Lameque diz assim: o meu filho que nasceu, nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Parece que Lameque, como a mãe Eva, olhou para aquele filho e colocou expectativas nele. Embora Noé seja mais importante e melhor do que Caim, não foi em Noé que foi colocada a expectativa. Ainda viria um outro. Aí as coisas vão ficando mais específicas, vão sendo dado mais informações. Aí nós chegamos até Gênesis capítulo de número 12, onde já se passa o dilúvio, então já se passou uma certa dispensação. Estamos ainda no mundo dos patriarcas. Aí em Gênesis 12 a gente lê assim: Deus dizendo para Abraão, nosso pai Abraão, o pai da fé: abençoarei os que te abençoarem, Gênesis 12, 3. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Cristo vem, Paulo olha para esse texto e escreve em Gálatas 3,16. É um versículo bem fácil de você memorizar. Não tem um João 3,16? Pois é. Só tem um João 3,16
Porque o que é mencionado em Gálatas 3,16 aconteceu primeiro. O que é que diz? Bom, ora, as promessas foram feitas a Abraão. A primeira promessa dada está lá no capítulo 12. A gente vai ver um pouco mais no capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 22. Bem, esses capítulos formam o que a gente chama de aliança abraâmica. A aliança de Deus com Abraão, que parte dessas promessas são levadas para Israel, que é um povo de Deus, mas algumas promessas eram tão grandes que não ficam só para Israel. Eles não sabiam ainda no Antigo Testamento, mas quando Jesus vem, morre, ressuscita, envia o Espírito Santo e levanta os apóstolos do Novo Testamento, a gente vai entender que quando as famílias da terra fossem abençoadas por Abraão, ia criar uma coisa nova, chamada igreja. No Antigo Testamento é mistério, mas quando Cristo vem, morre, ressuscita, envia o Espírito Santo, as coisas começam a ficar claras, o que Deus está fazendo. Mas vamos para Gálatas 3,16. O texto diz assim: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente ou descendência, como a gente também pode traduzir. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Paulo está dizendo que quando Deus promete lá em Gênesis 2, 3, que nós acabamos de ler, Deus estava prometendo Jesus ali. Pastor, Abraão entendeu isso? Irmãos, eu não sei o quanto Abraão entendeu, mas existe um texto que diz que Abraão entendeu mais do que às vezes a gente pensa que ele sabia. Vamos para João, capítulo de número 8. Jesus lá, discutindo com os fariseus, ele menciona uma coisa que deve nos fazer pensar um pouquinho. Bem, João, capítulo de número 8. Jesus diz que ele, viu Abraão. Aí a discussão é: você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Jesus diz assim, Abraão, versículo número 56, de 8:56 de João. Abraão, nosso pai, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Abraão entendeu alguma coisa nas promessas que Deus deu, principalmente quando chega em Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. E Jesus está dizendo que Abraão viu o dia dele e ficou contente com o que viu. Ele deve ter entendido alguma coisa, porque ele ficou alegre com aquilo que Deus estava revelando a ele. Eu não sei te detalhar o quanto Abraão entendeu, mas esse texto diz aqui que ele entendeu muito. Jesus diz que ele viu o dia dele de Cristo e ele ficou alegre. Entenderam? Pois é, muito interessante. Tem outra passagem que não fala só de Abraão, mas que nos leva a pensar que os homens de Deus no passado, eles entenderam mais de hoje a dispensação da igreja do que a gente normalmente está acostumado a pensar. Bem, o texto de Pedro, capítulo número 1, Pedro diz assim no versículo 10. Foi a respeito desta salvação, no contexto a salvação por meio de Cristo. 1 Pedro 1,10. Que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então Pedro está dizendo que os profetas pregaram sobre a graça, já tinha graça no Antigo Testamento, porque todo mundo sempre é salvo pela graça, por meio da fé e por meio de Jesus Cristo. Não tem outro meio de salvação. Mas vamos seguir. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Não fala nada de igreja, porque a igreja é um mistério, mas que Cristo ia vir, ia morrer pelos pecados, ia ser ressuscitado, os profetas profetizaram.
E o texto diz que quando Deus revelava isso para eles, versículo 11, eles investigaram atentamente. Eles procuravam entender, Deus, o que é que o Senhor está fazendo e vai fazer? E o texto diz que o Espírito de Cristo estava neles, e o texto diz que eles tiveram de antemão o testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que haviam de vir. Não fala nada da igreja, a igreja é um mistério. Mas os profetas entenderam muito mais do que a gente pensa que eles entenderam. Certo? Então, vamos voltar para as referências que eu tenho dado para os irmãos. Efésios agora, capítulo 1, versículo de número 10. Efésios, capítulo 1, versículo de número 10. Vocês leram? Vamos passar aqui para uma explicação. Então, o texto diz, de fazer convergir nele. Esse nele é explicado pela última palavra do versículo anterior. Em Cristo. Em Cristo é esse nele que Paulo está dizendo. Então a gente pode até substituir a palavra nele por em Cristo. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Aqui usa até a palavra oikonomia, que dá origem à palavra economia em português, e que nós traduzimos nas escrituras como dispensação. O texto está dizendo que vai vir uma dispensação de cumprimento, a plenitude, onde o que ele prometeu antes vai se cumprir. Eu volto a dizer, está vendo que esse texto está ensinando que tem pelo menos 2 dispensações? Tem mais. Mas o texto, a Bíblia Sagrada diz que Deus, no seu plano único, vai dando por partes, e esse plano único que ele vai dando, tem um período em que nós vamos ver julgamentos, em cada um desses planos, Deus vai dando novas revelações em cada um dessas etapas do plano dele. Às vezes eu uso a palavra planos para mencionar a divisão que Deus dá, mas é só para marcar as divisões, porque o plano de Deus é um só. É um só. O plano de Deus que tem partes. Aí, às vezes, a gente se refere a essas partes chamando de planos, ou partes do plano maior, certo? Então, a dispensação, que é uma outra crítica que os primeiros dispensacionalistas sofreram, foi o seguinte: os não dispensacionalistas olhavam para nós e diziam, vocês estão dizendo que Deus tinha várias formas de agir, aí ele testou a primeira dispensação. Não deu certo, vamos para a segunda. Rapaz, a segunda não deu certo, vamos para a terceira? A terceira não deu certo, vamos para a quarta? Não, gente, Deus não erra. Essa divisão entre as dispensações é como Deus resolveu apresentar aquilo que vai culminar, apontar para Cristo e para a glória dele. A gente pode então chamar de o plano, que é dividido em pequenos planos, você entendeu? O plano, que é dividido em pequenos planos. E todos eles são unidos com promessas sobre Cristo, e todos eles colaboram para dar glória a Deus. Tá bem? É a maneira que Deus resolveu desenvolver o plano dele. Bom, vamos então para a próxima referência. Efésios 2, 3, na verdade, versículo 2 e 6. Pastor, você explicou parte disso ontem. Irmão, porque não tem como a gente ter uma boa visão escatológica sem a gente perceber isso. Em que Deus resolveu detalhar aquilo que ele está realizando em partes, em pequenos planos. Pequenos planos que formam um plano maior. E o que liga todos esses planos é, através de Cristo, sua obra, ele vai trazer glória para Deus, Pai. Ok? Vamos, por favor, para Efésios, capítulo número 2, versículo 2 a 6. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós, outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente,
Os estudiosos da carta aos Efésios acreditam que quando Paulo diz o que eu escrevi há pouco, resumidamente, é, entre outras coisas, tá bom? Pelo menos em contexto imediato, os versículos 11 a 22. Resumo desses versículos. Deus deu promessas a Israel, a revelação que está no Antigo Testamento. Os gentios não tinham essa revelação escrita, mas tinha a revelação geral, como Paulo explica em Romanos 1. Judeus estavam mais próximos, porque tinham a palavra nas suas mãos. Nós, gentios, estávamos distantes, porque não tínhamos essa palavra. Mas ambos, judeus e gentios, estão destituídos da glória de Deus. Isso está bem marcado, porque se você seguir a ordem de Romanos 1, fala, os gentios são pecadores. Capítulo 2, os judeus são pecadores. Capítulo 3, todo mundo é pecador. Capítulo 4, Deus justifica aqueles que creem em Jesus. Seja você judeu, seja você grego. Grego é uma outra forma de falar gentil no Novo Testamento. Aí Paulo resume aqui desses dois povos separados, os gentios e judeus. Deus vai fazer uma coisa nova. Aqueles que creem em Jesus, judeus ou gentios, Deus vai pegar esses dois inimigos, vai derrubar a parede da separação e vai criar uma coisa nova. Igreja. Esse é o mistério que Paulo está dizendo. Certo? Esse é o mistério que Paulo está dizendo, que ele compreendeu através de Cristo. Porque nós estávamos separados. No Antigo Testamento, de algum modo, se um gentio se convertesse, esse gentio se tornava judeu. No Novo Testamento, não. Essa foi a briga lá de Gênesis 15, ou melhor, de Atos 15. Porque teve um grupinho no meio da igreja que disse assim, olha, vocês gentios, se querem ser salvos, vocês têm que ser circuncidados. Aí Deus usa Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago, irmão de Jesus, e diz, não, eles não precisam ser circuncidados, porque quem vem a Jesus não vira Israel. Quem vem a Jesus vira a igreja. É uma coisa nova. Por isso que foi difícil para eles entenderem. Porque na cabeça deles, todo mundo virava judeu. Por isso que tinha que guardar a lei. Aí Deus dá a visão de Pedro a Pedro sobre Cornélio. Não chames de imundo aquilo que Deus santificou. É por isso que nós temos o concílio de Jerusalém em Atos 15. Os gentios não precisam circuncidar, que era uma das formas de se tornar judeu para ser salvo. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Todos que nesse período, desde a vinda de Cristo até o arrebatamento da igreja, seja gentio ou judeu, quem se converte hoje, vira uma coisa chamada, uma coisa que eu digo, um plano, certo? Uma organização, um corpo espiritual chamado igreja. Quem se converte hoje é igreja. Certo? Deus ainda vai trabalhar com Israel como nação. Na verdade, ele nunca deixou de trabalhar. Porque desde que eles foram expulsos, primeiro no ano 70, depois no ano 122 mais ou menos, e viveram perambulando pelo mundo, era para os judeus terem sido apagados do mapa. Mas Deus ressuscitou aquela nação em 15 de maio de 1948. Está Israel. Todos os grandes impérios do mundo já tentaram destruir, da Babilônia, passando pelos romanos, e o que eles chamaram de Terceiro Reich, que era o plano de Hitler de construir um mega império. Tentaram matar os judeus. Por que é que eles não foram destruídos? Porque Deus tem algo a realizar ainda através de Israel. Eles não são igreja, eles são Israel. E esse período vai ser durante a grande tribulação. Mas hoje, quem se converte é igreja, é igreja, é igreja. Essa distinção é muito importante para nós, tá bem? Vamos seguir aí. Colossenses 1, 25. Vamos passar para essa referência. Eu tenho um quadro, depois vai ser colocado aqui, eu espero que vocês tenham visto o quadro, eu vou explicá-lo também. 1 Coríntios 1, 20, Colossenses, capítulo 1, versículo 25.
Da qual, que Paulo fala aí, da qual me tornei ministro, esse da qual é a última palavra, igreja. Então, da igreja, me tornei ministro de Cristo, ou ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Dispensação é a maneira como Deus está entregando conteúdo, entregando revelação, mostrando a Paulo agora o plano dele, ou a parte do plano eterno dele, para aqueles dias que continuam até hoje. A igreja, que isso não existia no Antigo Testamento. Todos os que se convertiam se tornavam, de certo modo, israelitas. Hoje não. Quem se converte a Cristo vira igreja. Vai ser assim até o arrebatamento. Vamos seguir para Hebreus 1, versículo 1 e 2. Embora esse texto não diga em quantas partes esse plano eterno de Deus vai sendo demonstrado, o texto nos mostra que foram várias formas que Deus usou para falar. Na progressão da sua revelação, vai havendo essa dispensação, essa entrega do plano de Deus em partes. Aí o autor diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras ao Pai, pelos profetas. Então, antes de Cristo vir, Deus deu muitas revelações. Essas revelações, de algum modo, foram dadas dentro dessas partes de planos, do plano eterno, que nós chamamos de dispensações. Houve um período em que a gente pode dizer que Adão tinha um conhecimento, ele viveu numa dispensação. Abraão tinha um conhecimento, ele viveu numa dispensação. Moisés teve um conhecimento, Moisés viveu naquela dispensação. Nós hoje temos um certo conhecimento sobre a palavra de Deus desde o nascimento de Cristo. Nós vivemos em uma outra dispensação. Quando a igreja for tirada daqui, eles vão viver um outro período da história que nós chamamos de dispensação. Você já contou aí que tem mais do que duas, né? Pronto, pois é, tem mais do que duas. Então, a gente vai entrar nessa parte aí. Só lendo o restante do versículo. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ok? Então, mostra aí, por favor, o próximo slide. É isso que eu tentei mostrar para vocês até agora. Existe uma progressão, um crescimento. O que foi dado como a única referência. Vai nascer a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Quando chega em Cristo Jesus, a quantidade de revelação que eles possuíam. Quando Cristo morre e ressuscita, manda o Espírito Santo, mais informação é dada, mais revelação é dada, até João escrever Apocalipse. Quando João falece, não temos mais novas revelações quanto a esse plano de Deus. O que vale hoje é o que está escrito no Novo e Antigo Testamento. Então, Deus foi dando progressivamente, e essa entrega da sua revelação vai coincidir com a maneira daquilo que nós chamamos de dispensações. Que é a maneira de Deus revelar e, ao mesmo tempo, a maneira de Deus tratar cada geração que recebeu parte daquela revelação. Existe um único meio de salvação, por meio de Jesus, prometido a eles, mas cumprido já nos dias do Novo Testamento. O próximo aí, ainda dá tempo, faltam 6 minutinhos, a estrutura, falei para vocês, é dessa palavra oikonomia, certo? Essa é a palavra que Paulo usou para falar de dispensações. Pastor, Paulo está descrevendo 7 dispensações. A maneira como ele escreve, ele está focando principalmente a diferença entre a lei, o período da promessa sobre Cristo, e a graça, o período do cumprimento de Cristo. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, quando vê Paulo explicando, quando ele usa a dispensação, ele vai contrastar principalmente esses 2 períodos do plano de Deus. Lei, graça ou dispensação da igreja. Certo? A maneira como Paulo usa. A sistematização em 7 dispensações, ou 5, ou 4, vem de nós estudiosos, que nós percebemos que, junto com aquilo que Paulo mostrou, a gente percebe que dentro da revelação de Deus, existe uma certa divisão, lembra? Mas não que separa, são etapas.
em que Deus deu a revelação, e diante disso nós podemos dizer, existem mais do que duas revelações, ou melhor, duas dispensações, certo? Então, a gente vai pensando nisso. Aí, por favor, entrando para o próximo. Então, lembra, dispensação, Deus lida com o homem de formas diferentes, conforme sua administração soberana. Essa é uma definição boa para dispensações. É o modo de Deus agir. Para com os homens, diferenciou-se. Exemplo, vamos lá. Enos, filho de Sete, nosso ancestral. Enos foi lá para Jerusalém sacrificar? Não. Porque não existia o templo, mas ele tinha alguma coisa de conhecimento, porque quando eu leio Gênesis capítulo de número 5, ou melhor, 4, o finalzinho, diz que a Sete, nosso pai, nasceu-lhe também o filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí começou a invocar o nome do Senhor. Opa, Deus era adorado nos dias de Enos, mas do jeito do antigo, do que a gente vai ver em Israel, não, é um pouco diferente. Porque ele não tinha sacerdotes, como vai ter no período de Moisés, ele não vai ter o templo, mas ele sabe, é necessário sacrificar a Deus. Em Jerusalém não, porque ele não tem essa revelação ainda. Essa revelação sobre Jerusalém começa a ser dado lá em Deuteronômio, nos dias de Moisés. Opa, então Enos sabia de uma coisa, Moisés sabia de algo mais. Deus deu um conhecimento numa época que foi passado para os dias de Moisés e Moisés recebeu nova revelação. O meio de ser salvo em Enos e Moisés é sempre a fé. Mas o modo que Deus está exigindo que o povo viva vai sendo dado por etapas, dispensações. O modo de Deus administrar ou lidar com o homem, com a humanidade, de formas diferentes, é isso que nós chamamos de dispensações. Ok? Então, só para apresentar, não vai dar tempo de explicar tudo, mas eu tentei colocar o mais visível possível. Eu não queria dividir. Você tem isso no seu material, dá para você ver mais de claro, certo? Mais claramente, eu quis colocar as 7 dispensações todas juntas, porque eu acredito que é a melhor forma da gente tentar visualizar e trazer explicação. Mas você pode visualizar melhor. Então, nós temos o dispensacionalismo clássico, que ele foi sistematizado, não foi inventado. Certo? Homens de Deus estudaram, como Darby, Scofield e Lewis Schaeffer, que foi o fundador do Seminário Teológico de Dallas. Você já ouviu falar muito desse seminário aqui, não é? Pois é, Seminário Teológico de Dallas. Foi onde estudou Charles Ryrie, onde estudou Pentecost e onde estudou Daniel Bock. Nós temos muitos nossos irmãos brasileiros que têm oportunidade, ganham bolsa de estudo, que vão estudar lá. Okay? Seminário Teológico de Dallas, que até hoje é um dos melhores e mais conservadores seminários dos Estados Unidos. Okay? Então, esses homens aqui olharam para as Escrituras, perceberam, olha, Deus está dando a sua revelação em planos, ou partes de o plano maior. Eles vão pegar essas referências e vão sistematizar. Eles não criam a doutrina, eles vão para as Escrituras e colhem as referências que falam sobre esse modo, lembra da referência, ou melhor, da definição? Esse modo de Deus lidar com o homem, com a humanidade, de formas diferentes, conforme a administração que Deus escolheu para cada período. É um plano só, onde a salvação sempre é pela graça, tudo acontece para a glória de Deus, mas isso vai sendo realizado em partes. Essas partes, dispensações. Como Deus está realizando o plano dele na história da humanidade. Então, de forma mais tradicional, nós cremos em 7 dispensações, e as dispensações estão ali, bem com as referências que esses servos de Deus, Darby, Scofield,
Schaffer, eles, olhando para as Escrituras, perceberam que essas passagens mostravam épocas de revelação, mostravam a maneira de Deus administrar o plano eterno dele, e uma característica que essas dispensações têm é que elas também são marcadas por períodos de juízo. Lembra, vai ter o juízo final. Se é final, quer dizer que houve pelo menos um juízo, não é? A gente sabe que houve mais juízos de Deus ao longo da história. O dilúvio foi um juízo de Deus sobre aquelas primeiras pessoas. A expulsão dos nossos pais Adão e Eva do jardim foram outro juízo de Deus. Então há vários juízos de Deus ao longo da história, mas cada uma dessas épocas tem um juízo marcante. Bem, vai ter o juízo final, quer dizer que há outros juízos antes desse. É uma característica também das dispensações. Bem, vamos então para o nosso intervalo. Depois a gente retorna aí para a glória de Deus. Ele deve ter anunciado às pessoas que Deus ia mandar um juízo. O pecado estava tão grande que Deus disse: eu vou destruir. Se ele pregou como Jonas, pregando em Nínive, não sei. Mas imagina, ele não construiu naquele barco daquele tamanho. Não é o que você está fazendo. Não, Deus vai mandar um dilúvio, vai destruir tudo. Vou fazer a arca que ele mandou. O simples fato dele falar isso, já é ele anunciar que Deus estava mandando ele fazer isso. Então, de algum modo, ele é pregador. De algum modo, ele estava ali anunciando. Depois, com Moisés, com Abraão, com as promessas, chegando até no nascimento de Moisés, nós temos o que é chamado de a promessa, ou dada aos patriarcas. Não sabemos muito sobre Isaac. Isaac tem os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. É o que menos é falado, sobre Isaac. Então, Deus anunciou para Abraão que o descendente dele, através dele, as nações seriam, as famílias de toda a terra seriam abençoadas. Jacó, Deus também dá uma promessa para Jacó. Deixa mais claro agora quem é esse que vai vir. Quem é? Vamos, por favor, para Gênesis capítulo 49, na bênção profética de Abraão, de Jacó, para os seus filhos. O que Jacó vai falar aqui, de algum modo, deixa mais claro o que foi falado antes. Lembra? Semente da mulher, descendente de Abraão. Aí agora tem uma nova informação, uma nova promessa aqui. Quando é falado sobre Judá. Nós lemos versículo 8 do capítulo 49. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão está sobre a cerviz, ou a testa dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinaram a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, meu filho. Ele curva-se e deita como leão, e como leão quem o despertará. De algum modo, a bênção profética de Jacó está vendo um pouco do caráter dos filhos, está anunciando que esses descendentes, os filhos deles também teriam. Quando associa a ideia do leão a Judá, associa-se a ideia da realeza. É por isso que nós cantamos: ele é o leão da tribo de Judá. É o título de realeza. Então Deus, de algum modo, já vai dizendo que um dia, quando tiver eles, os reis de Israel virão de você, meu filho de Judá. Ele dá promessas para os outros filhos, mas aqui está dando especificamente para Judá. Aí, sabendo que Judá vai ser a tribo real, Deus fala o seguinte, através de Jacó, no versículo 10: o cetro, sinal de realeza, não vai se arredar em Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Temos que explicar aqui, mas esse Siló que está se referindo é Jesus. Está vendo que houve mais promessas na época dos patriarcas? Então eles já sabem de coisas mais específicas. À medida que o tempo passa, Deus vai dando revelação. Essa revelação vai marcando etapas que hoje nós chamamos de dispensacionalismo. Nota rápida. Os aliancistas, que normalmente são os reformados, são os presbiterianos, eles acreditam em pactos. Alguns nos criticam, mas quando você vai estudar sobre os pactos,
eles não usam o nome de dispensação, mas a maneira como eles trabalham lembra muito a ideia eles trabalham os pactos, lembra muito a ideia da dispensação, mas eles não usam esse nome. Vou fechar aí rapidamente. Vamos lá. Viram que não tem promessa. O tempo passa, esses descendentes crescem, se multiplicam, se tornam agora uma nação dentro do próprio Egito. Essa nação é libertada por Moisés, Deus os leva ao pé do Monte Sinai e lá faz o pacto com eles. Era um bando de escravos, agora saem do Egito com os exércitos do Senhor. Por isso que o Egito do Senhor é chamado de o Senhor dos Exércitos. O povo sai aos atropelos lá do Egito, e lá no deserto eles são organizados. A arca vai ficar no meio, de 3 em 3 tribos, cada uma delas ficava no norte, no leste, no oeste e no sul. Eles são organizados. Deus dá um caráter para eles. Eles vão marchando quando a arca levanta, a nuvem que acompanha ele durante o dia e a coluna de fogo quando anda. Os primeiros saem do arraial de Judá, depois sai cada um dos outros arraiais que é eles organizavam e o povo marchava no deserto, porque essa é a coisa mais linda do mundo. O que só de homens eram cerca de 600 mil. Como o judeu gostava de ter filhos, se cada um deles tivesse 4, 600 mil era só os homens. Se todos fossem casados, 600 mil mulheres. Se cada um deles tivesse pelo menos um filho, no mínimo uns 4, gente, era cerca de 2 milhões de pessoas andando no deserto. Não era loucura, não, era organizado. Vamos lembrar do exército, por isso que a gente começa a ver ali é que surge, não é a única razão, mas é ali que surge a expressão Senhor dos Exércitos. Ele vai ser Senhor dos Exércitos, porque ele é o Senhor dos Exércitos celestiais, dos anjos, das estrelas também que chamam exércitos. Ele vai ser mais tecnicamente chamado de Senhor dos Exércitos, quando Israel está com o reino, aí você vai ter os soldados. Então ali também é o exército do Senhor. Tem várias razões por que ele é chamado Senhor dos Exércitos, mas começa já ali quando Israel sabe e recebe a lei, que dá mais informação e mostra uma administração diferente de Deus. Antes eram indivíduos, como no caso de Abraão, como no caso do nosso pai Adão, como no caso do nosso pai Noé. Agora, a maneira que Deus administra a sua revelação é através de um povo que ele organiza. Aí você percebe que tem uma grande diferença entre o período de Abraão, Isaac e Jacó e o período de Moisés. Os estudiosos chegaram nesse período e chamaram de dispensação da lei. Lembra? Não que a lei salvasse. A lei aponta para Cristo. A lei era o pedagogo, o pedagogos, era o aio que nós vemos lá em Gálatas. Apontava para Cristo. A salvação sempre foi por Cristo e sempre foi pela graça de Deus mediante a fé. Uma das provas, pegue Hebreus capítulo 11. Pela fé Abel ofereceu sacrifício. Pela fé Noé entrou na arca. Pela fé Abraão deixou sua terra. Pela fé Sara gerou Isaac. Pela fé Moisés, pela fé cada um dos profetas, sempre foi a fé, meus irmãos. O nome de dispensação da lei é para marcar. A lei é fora, a vinda de Cristo é o maior momento de revelação da história da humanidade. Lá no Velho do Sinai. O outro grande salto revelacional vai ser quando Cristo vem, cumprindo aquilo que foi anunciado. Se chama lei, mas vai ter promessas também. Se chama lei, porque os estudiosos olharam e viram que realmente a lei é o que vai dirigir o povo na adoração, na alimentação. É a lei que vai ser pregada pelos profetas. Só para vocês terem ideia, um dos outros professores, que junto com o Charles Wright, o Schaeffer, ele ensinou lá no Seminário Teológico de Dallas, é um homem chamado Royce. Todos nós lemos no seminário um livro dele chamado Interpretação Bíblica. Bom? E ele, junto com outros estudiosos, olharam para mim e disseram o seguinte: sabe o que ele chama de profeta? Normalmente nós achamos que por cada página do livro dos profetas é só visão, profecia. Não. Curiosamente, a maior parte dos livros dos profetas são pregações que usam a lei. Dividem às vezes que
se eu pegasse os livros proféticos e dividisse em 3 partes, 2 terços são pregações, porque o povo abandonou a lei, e 1 terço que é visão sobre o futuro. Então o profeta não era só aquele que falava sobre o futuro, o profeta é aquele que também pregava ao povo. Bem, ele também era esse que pregava ao povo. Então nós vamos ter durante esse período a lei sendo ensinada pelos sacerdotes, a lei transformada em provérbios, como o Salomão fez. A lei vai ser cantada, como no Salmo 19, no Salmo 119. Está percebendo que a lei acaba se tornando o centro pelo qual Deus vai dirigir a história do povo. É por isso que nós chamamos, na verdade, esses sábios que Deus nos deu, eles se chamam de dispensação da lei. Mas, meu irmão, ninguém foi salvo no meio da lei. A lei apontava o pecado, mas a lei também apontava o sacrifício. Então, a lei apontava o pecado para ensinar: ninguém é salvo pelas obras. E a lei apontava o sacrifício, porque cada animalzinho ali, morto, conforme ensina Hebreus capítulo 9, representava o sangue de Cristo. E como a gente aprende, bom, lá, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A lei não salva, mas ela foi uma das maneiras de Deus revelar ao povo. É por isso que nós chamamos de dispensação da lei, que vai, como vocês podem ver, até a vida de Cristo. Com a vida de Cristo, nós temos o que os nossos padres chamam de dispensação da graça. Mas a graça já estava lá no Antigo Testamento. Quer ver uma passagem bem simples, que mostra que se não fosse a graça de Deus, o povo de Israel tinha sido destruído. No primeiro momento, depois que eles saíram do Êxodo, Moisés sobe para o monte para receber as tábuas da lei, e o povo desbanda, foge, vai para a idolatria. Êxodo capítulo 32. Olha só o que nós temos aqui. Êxodo capítulo de número 32, se vocês quiserem acompanhar. Quando Moisés está descendo de lá, há alguns que morrem, porque lembra, Deus castiga o pecado. Houve alguns juízos ao longo da história. E um deles é que a adoração do bezerro de ouro, cerca de 33 mil homens morreram ali, conforme nos é dito no versículo 28 de Êxodo 32. Mas, olha só o que a gente encontra aqui. Bom, vê se isso não é graça. Moisés, então, versículo de número 30. No dia seguinte, versículo 30 do capítulo 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grandes pecados, agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Propiciação, lembra muito, capítulo 2, versículo de número 1 e 2, primeiro encontro. Poderíamos provar pecados, mas ele vai dizer lá que nós temos Jesus Cristo, que é nossa propiciação. É a linguagem da lei que vai ensinar o que Jesus Cristo faz. Bom, aí o texto continua. Dizendo o seguinte para nós: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado, ou se não risca, me peça-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, porém, e conduz o povo para onde eu te disser, e eis que meu anjo virá diante de ti. Então, é interessante que aqui vai sendo mostrado que Moisés está intercedendo pelo povo. Por que é que Deus não destruiu? Porque foi feito propiciação, que é um sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Por favor, vamos para o capítulo 33 agora, versículo de número 12. Moisés, como um exemplo de grande intercessor, faz o seguinte: 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deves saber a quem há de ir comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Graça. Você acha que essa graça é diferente da salvação que é dada pela graça? Não é a mesma graça. Lembram? A forma mais simples de você
definiu o que é graça? Favor imerecido. O povo merecia ser perdoado, mas Deus perdoou. Isso é graça. Isso é graça. Sempre foi, sempre será pela graça. É com a vinda de Cristo que isso fica mais claro, mas mostrando que Deus fará e está fazendo através de Cristo, e cada promessa sobre a vinda de Cristo, a gente vai vendo isso. Deus, pela sua misericórdia, vai nos ensinando sobre isso. É a graça, apenas a graça, e nunca pelas obras. Já expliquei porque a gente chama de lei, porque ela tem um estado muito importante. Cristo vem, começa agora a última dispensação que vimos até agora, porque ainda vai ter uma outra, e vemos a dispensação da graça. A época da igreja, a época que o mistério da igreja é revelado, como Paulo ensina em Efésios capítulo 3. Quando a igreja for retirada da terra, nós vamos ter um outro período de juízo, chamado Grande Tribulação. É aí que começa a ser mencionado mais a escatologia. Mas não tem como eu ir logo para lá sem ensinar isso aqui para vocês. O que é importante ensinar sobre as dispensações, porque você vai entender por que é necessário ter grande tribulação. E como é que ela começa? Começa depois desse período que a gente chama de dispensação da graça, se encerrar com a retirada da igreja da terra. Quando passar a grande tribulação, Cristo vier reinar sobre a terra e cumprir as promessas que ainda não foram cumpridas para Israel. O milênio é um dos lugares onde os discípulos queriam saber. Lembram da leitura de hoje? Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Deus não tinha restaurado o reino de Israel ainda nos dias do Senhor Jesus. Ele poderia ter dito: esqueça essa história de reino, agora é espiritual, não tem mais nada na terra. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse que tem coisas que competem ao Pai, e tempos e épocas certas de cumprir. O reino não foi dado de volta a Israel até hoje. Porque o reino só vai fazer sentido quando o verdadeiro rei voltar, que é Cristo, e ele conduzir Israel e as nações para a glória de Deus Pai. É nesse período que vai ter agora essa nova etapa chamada milênio. Então, é a maneira que Deus organiza a história. Épocas em que o próprio Deus, de certo modo, foi nos dando essas culturas, a maneira como ele trabalha para a glória dele. Essa, então, são as 7 dispensações, tá bom? E esse é o dispensacionalismo clássico. Vamos passar, por favor, para o próximo pouquinho melhor, que é encabeçado por esses estudiosos, o Charles Bryan e o John Walworth. E o Pentecostes, de algum modo, também faz parte dessa época. Vamos ver o Pentecostes. Lembra? É o dispensacionalismo revisado, que é a maneira de nós interpretarmos hoje e a maneira de nos fazer levar a pensar o que pensamos sobre escatologia. Bem? Foi revisado porque frases que estavam dando certas dificuldades na explicação precisaram ser revisadas. Não foi a doutrina que mudou. Aprendemos a explicar melhor essa doutrina. Por isso que é chamado de dispensacionalismo revisado. Ok? Então, conforme vocês podem ver aí no seu material, nós temos as mesmas dispensações, conforme vocês podem acompanhar aí. A diferença principal está naquela correção que eu havia dito para vocês. A maneira dos primeiros dispensacionalistas explicarem causou confusão na cabeça dos não dispensacionalistas, fazendo-nos pensar que nós, quando dividimos didaticamente esse plano em pequenos planos ou dispensações, a maneira como foi explicado, ou pelos primeiros dispensacionalistas, fez com que os não dispensacionalistas achassem que nós criamos em várias formas de salvação. Não. Foi um equívoco na maneira deles pensarem, partindo de frases que precisaram ser revisadas. Então, o Charles Bryan, o Pentecostes e o Walworth, eles fazem essa correção, essa revisão. Por isso
isso que nós, bom, a maior parte hoje do movimento batista se identifica como dispensacionalista revisado. Então a diferença está na revisão, não no número, nem na duração das dispensações, mas na hora de deixar bem claro: cada dispensação teve novas revelações, cada dispensação Deus explicou um pouco mais o plano eterno dele, mas em cada dispensação a soteriologia, que é o nome chique para a doutrina da salvação. É só uma: a salvação por Cristo anunciado em cada sacrifício, Cristo anunciado pelos profetas. Bom, é aí que houve a mudança principal. Okay? Então, seguindo para o próximo quadro, a partir dos anos 80, estudiosos como Brave, como Derry Rock e Robert South, eles, lembra que eu havia falado para vocês de algumas dessas dispensações serem agrupadas de um modo diferente? Lembra que eu mencionei que, de certo modo, de Adão, Noé e Abraão, às vezes serem vistos como um grupo só? Isso faz com que o número de dispensações seja reduzido. Bem, aqui tem um quadro com 6 dispensações, mas há dispensacionalistas progressivos que vêm 4, 5 dispensações. Pastor, qual é uma das diferenças? Uma delas é reunir essas dispensações em grupos, lembra? Então, a inocência, a consciência, o governo humano, e se a gente pensar, a de Abraão, quando eles fazem isso, às vezes juntam e esses 4 viram uma só, aí o número reduz. O número reduz. Esse carro está mostrando a dispensação da criação, ou a primeira administração, que pega, que nós podemos chamar de dispensação da inocência e da consciência. 2 viram 1, por isso viram 6. Bem? Então tem esse quadro aqui de 6, mas, como eu havia falado, pegando aquelas 4 primeiras e reduzindo uma, eu vou ter 4 dispensações. Outras maneiras de organizar são 5. Essa é uma das diferenças. Bem? Porém, o que marca, de algum modo, a maior diferença do dispensacionalismo progressivo da forma anterior, que é o revisado, é a associação entre Israel e a igreja. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu vou priorizar o dispensacionalismo revisado, que é o que nossos seminários ensinam e é a maneira da maior parte do movimento batista regular pensar. Bem? Então eu vou frisar o revisado. Mas vamos lá. Rapidamente, o dispensacionalismo progressivo ele continua separando a igreja de Israel. Continua. São 2 coisas diferentes. Porque basicamente isso é uma das principais marcas do dispensacionalismo. Igreja e Israel. Mas de algum modo o dispensacionalismo progressivo vê uma proximidade maior entre igreja e Israel. Eu não vou entrar em detalhes, certo? Mas vou deixar para esse ponto. Então, continua separando a igreja de um lado e Israel do outro. Mas os revisados dizem que há uma grande diferença entre eles. O progressivo acha que são diferentes, mas existem certas características próximas entre igreja e Israel. São 2 coisas diferentes, mas elas são mais próximas do que os revisados eles defendem. Tá bem? Então, eis aí o porquê. Amanhã eu vou apresentar um gráfico para vocês, vendo direitinho onde começa cada uma das dispensações e onde termina. Eu não quis trazer o gráfico para ficar muito conteúdo para hoje. Tá bem? Então, por isso que eu tentei trabalhar mais essa questão para vocês hoje. E eu quero ir, por favor, para as aplicações. Eu deixei as aplicações logo ali no início para colocar as tabelas no final, para não ficar uma coisa separada. Pastor, por que eu preciso saber que Israel e Deus são diferentes? Por que eu preciso saber que o plano eterno de Deus, que é um plano só, foi dado em partes, em pequenos planos, que nós chamamos de dispensações? Por que eu preciso saber disso? Aí vem essas aplicações para 3 formas diferentes. Para nós pastores, já para os demais líderes, para a igreja como um todo, e como é que isso impacta missões. Então, para nós todos, pastores, ajudar crentes a entender o que certas práticas do Antigo Testamento
Testamento não se aplicam mais. Por que a gente não guarda o sábado? Por que para nós, graças a Deus por isso, não é pecado comer carne de porco? Eu gosto, você já viu para mim, ao outro não gosta, né? Uma coisinha, nossa, eu tomei. Tão bom, né? Feijão? Pois é, na hora que Deus obrigado, porque eu sou igreja, eu não sou Israel, eu posso comer docinho. Bom, minha mãe carrada, viu? Por que é que nós não guardamos o sábado? Porque nós não somos Israel. E o sábado é um pacto entre Deus e Israel. Aí você agora está entendendo por que é que tem igrejas que acham que é para guardar o sábado, porque de algum modo eles acham que isso ficou para a igreja, ou que a igreja tomou o lugar de Israel. Eu não estou dizendo que todos que guardam o sábado pensam dessa forma, mas é a forma mais lógica, não correta, deles acharem porque é que a gente tem que guardar o sábado. Como se nós fôssemos Israel. Eu não sou Israel. Eu sou igreja. Bom, mas em partes lá na Bíblia, como é que eu vou aplicar? Aí eu chamo a atenção mais uma vez do livro Interpretação Bíblica, do Roy Sul. Compre, é um livro tão fácil de ler, e mesmo irmãos que não vão para o seminário podem aprender com ele. É um dos primeiros livros que nós estudamos nos nossos seminários, Interpretação Bíblica, da Editora Vida Nova, o Roy Sul, ou Zant, né? Ele ensina o seguinte: uma outra crítica que nós, dispensacionalistas, sofremos. Então, se Igreja e Israel não são a mesma coisa, então tem parte que a Bíblia fala para Israel que não é para nós. Então, pede raça. Não. Toda a Escritura é palavra de Deus. Pode não ser, diretamente hoje mais aplicado à igreja, mas não deixa de ensinar alguma coisa. Não deixa de ensinar alguma coisa. Uma das leis que a gente vê no Antigo Testamento aplicava-se da seguinte forma: Deus diz ao povo: se você for colher sua plantação de trigo, não apanhe tudo, deixe parte das espigas de trigo lá. Se cair no chão, não apanhe, para que o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre tenham o que comer. Era uma das formas de Deus providenciar comida para aqueles mais, digamos assim, que sofriam mais com questões financeiras. Aí eu pergunto: vocês, como é que está a roça de trigo de vocês? Vocês plantaram uma roça de trigo? Porque se você não tem roça de trigo, como é que você vai ter esse mandamento? Irmãos, Deus está preocupado com roça de trigo, ou Ele está preocupado em nós ajudarmos aqueles que têm necessidade? Aí o Roy Sul nos ensina: muitos mandamentos estão revestidos por uma casca cultural. Se a gente aprender a quebrar essa casca cultural e olhar, nós vamos ter uma amêndoa, uma castanha dentro. Bom, Deus não está preocupado, não é se você vai ter uma plantação de trigo ou não, mas Ele está ensinando: cuidado com aqueles que têm menos do que nós. Aizuki, que foi diretor do Dallas, né? No livro dele, Interpretação Bíblica, ele nos ajuda a interpretar melhor essas passagens que parece que não tem mais nenhum valor para nós. Não, assim, às vezes eu não tenho plantação de trigo, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Mas, pastor, isso está na carta de Timóteo e ela é uma epístola pastoral. O que está ali é para que o homem de Deus, ou servo de Deus, não apenas os pastores, porque nós chamamos de epístolas pastorais, porque nos estudos teológicos de 300 anos para cá, nós chamamos de epístolas pastorais. Mas se você voltasse no tempo, 300 anos para trás, não se chamavam de epístolas pastorais. Ou então, é aquela mesma questão que eu mencionei. Já que é epístola pastoral, quando você fica lendo a Bíblia, você pula, tá bom? Quando você terminar Tessalonicenses, você pula para Hebreus. Por que você é só para pastor? Então, o que você vai ler? Não, nós chamamos por questões didáticas e pedagógicas. Sim, ele nos ensina a como nós devemos escolher pastores e diáconos, mas
Ok? Então nós precisamos entender mais sobre dispensação para que nós possamos aplicar melhor a palavra de Deus. É uma das razões, tá bom? Encorajar a fidelidade à nova aliança. Às vezes a palavra graça nos dá a ideia de coisa que não é bom. Ah, se é de graça, não é bom. Opa, vamos ali, né? Jovens, fulano vai levar vocês para comer de graça. Opa! Se é de graça, para você, mas alguém paga. A salvação é de graça para você, mas alguém pagou. A nova aliança não dá desculpa para você pecar só porque a salvação é pela graça. Ela é para você, você não paga, mas alguém pagou. A nova aliança ensina isso. Próxima aplicação é evitar confusão doutrinária nas pregações. Então lembra bem a diferença entre igreja e Israel, mas mesmo que tenhamos alguns mandamentos que quando você está lendo Levítico é um dos livros mais maltratados da Bíblia, depois das crônicas. Você vai ficar com mal 11. Tem um homem de gente que eu não sei para quem é que serve. Você não perguntou isso? Hoje eu sei, graças a Deus. Eu sei por que as genealogias estão lá. Você também pode aprender. Você também pode aprender por que aqueles textos estão lá. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo, é tão inspirado quanto a genealogia de Jesus em Mateus 1. Pode não ser tão fácil de entender, mas o Deus que escreveu João 3,16 foi o Deus que escreveu Mateus capítulo 1. O Deus que escreveu o Salmo 23 foi o Deus que escreveu a genealogia de Adão em Gênesis 15. Então, Gênesis 5, na verdade, Gênesis 5 não é menos inspirado do que o Salmo 23. Pode não ser tão fácil de entender como o Salmo 23 é. Mas quem escreveu o Salmo 23 foi o mesmo Deus que nos deu Gênesis 5. É inspirado do mesmo jeito. Não é tão fácil de entender como o Salmo 23 é, mas é palavra de Deus. Ou então, não faça confusão doutrinária. Igreja, entenda que o progresso da revelação foi dado em partes. Nesses períodos, aqueles que aprenderam, ouviram o que Deus estava dizendo, foram testados, foram chamados a atenção e foram até punidos, conforme os testes que nós mencionamos. Bom, então veja, irmãos, cada vez mais, a minha área principal no seminário é de línguas bíblicas, de grego e hebraico, e de interpretação bíblica também. Cada vez mais que eu estudo sobre a história da Bíblia, irmãos, não era para você ter esses livros na sua mão, não. Nós sofremos tantas perseguições ao longo da história que as pessoas queimaram tantas cópias da Bíblia, proibiram sua leitura, proibiram sua tradução para a língua das pessoas. Não era para você ter essa Bíblia na sua mão. Ela está na sua mão por um verdadeiro milagre. O Deus que não pode mentir, o Deus que inspirou a Bíblia, que nos deu sua revelação, é o mesmo Deus que preservou ela chegar na sua mão. Lembra disso? Outra, nós devemos ter cuidado para aplicar corretamente as passagens do Antigo e do Novo Testamento. Porque é o que acontece? Vamos de um extremo a outro. Ou somos legalistas. O legalismo chega a beirar a ideia de que se eu não fizer algo, eu perco a salvação. Não, a salvação não perde. Do outro lado tem a licenciosidade. O legalismo tem que fazer, senão não vai para o céu. O licencioso diz que tem de qualquer jeito. Não. A graça tem uma ética. A graça tem um padrão. Se você é de Deus, você tem que seguir o padrão da graça. Então, a gente tem que ter cuidado e ler corretamente para sermos equilibrados. Uma próxima aplicação, você percebeu que as dispensações mudam, mas o plano sempre mostra Cristo. Cristo foi enviado para a glória de Deus. Cristo foi enviado para morrer pelos nossos pecados. Então, Cristo é o centro, de algum modo, de cada etapa da história, de cada livro da Bíblia, por mais difícil que seja, ver Cristo ali. Mas
mas Cristo é o centro das Escrituras. A mensagem toda aponta para Ele. Foi nos últimos dias que Deus nos falou através do seu Filho. Então tudo aponta para Cristo, para a glória de Deus. Então, igreja, devemos reforçar a centralidade de Cristo em cada fase da história bíblica, conforme a revelação vai avançando. E o que é que Missões ensina para nós? É muito interessante que Missões pode aprender sobre o dispensacionalismo, que Deus sempre se revelou às nações ao longo das dispensações. Ontem eu falei, Melquisedeque não era israelita, Jó não era israelita. Tem um livro dos profetas que nem foi mandado para Israel, foi mandado para uma nação de gentios. Sabe quem eram os leitores? Ou para quem foi mandado a mensagem original de Jonas? Foi para os ninivitas. Eu li com vocês ontem, após o 9:7, que Deus realizou o êxodo de Israel, mas Deus também tirou outros povos dos seus lugares. Eu li com vocês ontem que diante do Cordeiro haverá pessoas de toda raça, língua, tribo e nação. Então, conforme a revelação vai sendo dada, sim, Israel tem um destaque, mas a igreja são de pessoas formadas de todas as nações da terra, compradas pelo sangue do Cordeiro. Então, nós devemos alcançar cada povo da terra com a palavra de Deus, os que estão próximos, os povos da Amazônia e os que estão distantes. Temos que alcançar essas pessoas para Cristo. Se você é um missionário, você propõe a ser um missionário, você deve compreender que tem um plano intencional, um plano de Deus que vai ser dado aos poucos. Se a gente não acompanhar todo o desenrolar da história, você às vezes pode pensar, não, Deus só quer Israel. Deus só quer Israel. Israel tem um lugar especial, um plano eterno de Deus. Mas Deus lembra para o patriarca Abraão, para aquele que vai dar origem à nação de Israel, Deus diz, através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Tem um lugar para as nações. E as dispensações ensinam isso. E por último, a obra missionária avança conforme nós aprendemos sobre a administração de Deus em cada etapa da história. Então, escatologia não é só para você sair daqui dizendo, eu aprendi, e agora eu tenho que mudar o meu modo de agir para que eu viva conforme Deus nos revelou na sua palavra da terra. Ok? Então, amanhã, com a graça de Deus, no final, a gente vai entrar sobre destacando mais a igreja. Nós estamos já entrando propriamente em escatologia, mas não dá para chegar lá sem entender as dispensações. Então, e sem entender que Israel e a igreja são diferentes. Amanhã eu começo a falar um pouco mais sobre a natureza da igreja. Por quê? Porque, de certo modo, eu também tenho isso em gráfico. A próxima etapa que nós aguardamos dentro do plano de Deus só vai começar quando a igreja for arrebatada. Por isso que amanhã nós vamos focar mais na igreja, no plano de Deus, no mistério revelado. Bom, então, separação entre a igreja e Israel tem o seu lugar, a igreja tem o seu lugar, e o plano da escatologia só pode ser melhor compreendido quando nós fazemos essa separação de igreja e Israel. Vamos agradecer ao Senhor pelo que nós temos visto hoje. E deixo também aí desafio para você entender melhor, leia as referências que eu deixo aí na palestra número 3, o texto base que vocês têm aí com vocês. Vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado pela tua revelação. Obrigado pelos santos profetas que falaram de ti no passado. Obrigado pelos teus servos que vieram antes de nós. Te agradecemos por Darwin, te agradecemos por Scofield, te agradecemos por Charles Lyon e todos os outros homens que o Senhor levantou para nos ensinar melhor sobre a tua palavra. Sejamos fiéis na nossa geração como eles foram na geração deles. Ajude-nos a entender melhor a tua palavra e a praticar melhor a tua palavra. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço. Deus abençoe. Quero
agradecer pela presença de todos. Vamos nos preparar para voltar amanhã. Obrigado.